points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Jude Henderson, the greatest moment I've seen in Premier League football. Fala galera, vai começar mais um podcast do melhor futebol do mundo, da PL Brasil. Falar um pouquinho de Premier League, mas hoje o assunto é um time que veio da Championship e surpreendeu no último final de semana, né? Que é o Norwich City, os Canaries, os Yellows, como são chamados. O time da região leste da Inglaterra, né? Ali no condado de Norfolk, que soma mais ou menos 213 mil habitantes a região metropolitana ali, e o estádio desse time sempre fica lotado, né? As pessoas, os torcedores são fanáticos pelo Norwich e pelo time do Norwich, jogadores do Norwich. E hoje, pessoal, estou na companhia do meu fiel escudeiro, Breno Mauro, tá aqui pra gente falar um pouquinho sobre o surpreendente Norwich na última rodada, né, Brenão? Um abraço, Matheus Capanema, saudações amigos ligados no podcast PL Brasil. O Norwich que fez um feito e tirou a invencibilidade do Manchester City de 18 partidas, que é a última derrota do Manchester City foi para o Newcastle no dia 28 e 29 de janeiro deste ano. Então é um feito enorme que os Canaries fizeram. Eu gostei bastante, né, do ambiente de Carrow Road e o time bem armado do Daniel Farke. Vamos destrinchar esse Norwich, que não é surpresa desde a Championship do ano passado. Você falou tudo. Se você assistiu a Championship, você não tem tantas surpresas. Muito se falava do Derby County, de Frank Lampard, do Leeds, de Marcelo Bielsa, que impressionava, mas o Norwich foi o campeão, foi o time que sobrou. Inclusive o Norwich fez sua melhor campanha na segunda divisão, né? Ele que conseguiu nada mais, nada menos que 94 pontos em 46 jogos, quebrando seu recorde pessoal de pontos e de gols, 93 gols na temporada passada. E antes da gente entrar um pouquinho no elenco, Brenão, só vou contar pro pessoal, o estádio é o Carrow Road, né? Pra quem não sabe, já falei, a cidade é Norwich, que fica no condado de Norfolk. E a última posição da Championship, primeiro lugar, e ele é conhecido por aquele time que bate e volta, né? Os 6 pontos garantidos, o saco de pancada. O Brenão vai falar já pra você sobre isso. E o seu rival é o Ipswich Town. O Norwich nunca venceu o campeonato inglês, nunca venceu a Premier League. O título de maior impressão é na primeira divisão, são duas Copas da Liga, né? Então é um time que não tem tantos títulos assim, e a Championship passada foi um grande feito do nosso Daniel Farke. Brenão, vamos entrar em elenco. Vamos falar um pouquinho desse curioso Norwich, de 94 pontos, 93 gols, Tim Book, 29 tentos. Conta pra gente, Brenão, como está na primeira divisão depois do grande feito do final de semana. O Norwich tem um bom elenco. O que você está programando aí? Que fala um pouquinho desse elenco, conta um pouquinho desse elenco pra gente. Bom, Capa, é um elenco enxuto assim para a Premier League, não fez tantas contratações, é um time que gastou muito pouco nessa janela, diferentemente do Fulham na temporada passada, que gastou mais de 100 milhões, o Norwich não fez Do próprio Aston Villa esse ano, também, né? O Aston Villa gastou muito dinheiro. Exatamente. Sheffield também não, o Sheffield gastou um pouco a mais, mas não tanto quanto. Mas o Norwich, ele manteve a base da temporada passada, que foi uma base que deu muitos bons frutos, né? A gente está vendo o Tim Book como o artilheiro dessa Premier League junto com o Tammy Abraham com 7 gols, o Tim Book com 6 gols, e o Tim Book foi o artilheiro, o jogador do mês, né? Um feito enorme para o jogador finlandês que entra no radar do futebol mundial, né? Tem o Buendia, que é o jogador que já tem 4 assistências nessa temporada, é um bom jogador ali pelo lado direito, é a principal arma do Norwich ofensivamente, né? Vale destacar o goleiro, o Krul, né? Tim Krul, que foi goleiro do Norwich por muito tempo, Krul, que foi goleiro do Newcastle por muito tempo. Vale destacar o McLean, o Cantwell, que fez gol também na partida contra o Manchester City, Tete, que é o capitão do time, uma zaga com Amadou e Godfrey. Então é um time que a gente pode dizer assim, é um time que vai brigar para não cair, mas com esse estilo de jogo do Daniel Farke, com essas
essas características que o time tem demonstrado até agora na temporada, tá mostrando que pode surpreender e a gente espera que mantenha essa regularidade que mostrou nessa partida contra o Manchester City. Brenão, só falar um pouquinho do vai e vem do mercado do Norwich. O Norwich trouxe o Roberts do City emprestado, o Ashaed do Rockdale, que não foi revelado o preço, o Dimit, né, o Josip Dimit do Borussia Mönchengladbach veio de free agent, o Archie Mer do Aberdeen, também não revelado, o Nized do Anderlecht, Bushiri do Ostende também da Bélgica, o Farma, né, goleiro conhecido do Schalke, é o goleiro reserva, titular, você falou, é o Tim Krul, e o Fitzpatrick, o Gilmore, o Brian e o Amadou Byron, Sam Byron, ex-lateral direito do West Ham. Então, assim, ele dos times titular, que são mais utilizados, é o Byron, que jogou contra o City, e o Amadou, que vem emprestado do Sevilla, que também jogou contra o City. Os reservas que mais, que sempre figuram, vamos dizer assim, de tratações, foi o Farma e o Dirmit. Brenão, apenas dois reforços do time titular, porque Byron, ele é lateral direito que era do West Ham, mas o Arrows, né, o menino Arrows, joga sempre naquele lugar, na lateral direita, é um menino com muito futuro na seleção inglesa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença, né, os times, porque assim, a Championship me parece que está tendo um nível mais elevado, né, os times que estão continuando com seus elencos, fazendo poucas contratações pontuais, estão conseguindo fazer frente com os times da Premier League. Você acha que o Norwich consegue fazer isso, por mais que tenha um elenco enxuto? Você acha que esse time pode fazer bonito, vamos dizer assim, na Premier League, manter-se na primeira divisão? Acho que sim, Capa. Acho que o primeiro objetivo do Norwich na temporada é se manter na Premier League, acabar com essa fama, né, com esses retrospectos recentes, né, da Premier League, de que não se mantém, que sobe e logo desce, o time ioiô. Mas, assim, pegou o Liverpool na primeira rodada e fez uma boa partida, apesar de ter tomado 4-1. Enfrentou o Chelsea, enfrentou de igual para igual. Agora ganhou do Manchester City numa partida memorável para a equipe dos Canários. Então, assim, já enfrentou o West Ham, acho que foi a partida que mais destoou, mas venceu o Newcastle. Então é uma equipe que dentre os que estão brigando para não cair, mostra um futebol mais interessante, né? A gente sabe que o elenco conta, mesclar os jogadores do elenco conta muito durante a temporada. A gente sabe que vai chegar um mês de dezembro, que é um mês muito complicado, que acaba definindo qual vai ser a briga, né? O que vai acontecer pro Norwich. Então, assim, a rodagem desse elenco vai dizer bastante do que o Norwich pode alcançar. Por ter um elenco enxuto, esse pode ser o calcanhar de Aquiles. Mas como conseguiu ir muito bem na Championship da temporada passada e manteve essa base e está conseguindo mostrar um futebol interessante, eu acredito que na Premier League dá para fazer isso. A gente agora tem numa Championship um nível de futebol muito mais elevado. Acabou essa história de kick and rush. Temos técnicos consagrados como Marcelo Bielsa, e tivemos o trabalho do Frank Lampard, bom trabalho no Derby County, assim como outros técnicos, assim como Daniel Farke na temporada passada sobrou na Championship. Assim, isso eleva o nível de competitividade da liga, isso eleva o estilo de jogo, o preparo para essa equipe que sobe para a Premier League, para não correr muito risco de adaptação, né, no início da temporada. E esse início de Norwich é o início que o Norwich está na 13ª colocação, com 6 pontos. Em 5 rodadas, assim, para time que vai brigar para não cair, tá até bem, porque a gente sabe que o Wolverhampton e o Watford são os dois times que estão ali nas últimas colocações, não vão manter esse nível, né, esse nível de pontuação. Então, a briga do Norwich é com o Sheffield, a briga do Norwich com o Aston Villa, com o Newcastle, são com outros times, né? Então, a gente acha que esse início de temporada pode ser um diferencial a favor positivamente para o Norwich. Falar um pouquinho agora, pessoal, dele, né? O cara do time, Timo Pukki. Timo Pukki é o seguinte, pessoal, 29 anos, né? Um centroavante já que despertou mais velho, né? Chamou a ter mais velho no futebol. Ele na Championship teve 43 jogos na temporada 18-19, 29 gols e 9 assistências. Então ele participou de 38 gols ativamente em 43 jogos, quase média de 1 por jogo. Isso é o que ele é capaz de fazer. Ele já teve passagens pelo Schalke, né, 04, e pelo Celtic
da Escócia. Ele é o cara desse time, é um time que joga em função dele, é um time que sabe muito bem do potencial desse jogador, e ele foi o melhor jogador da Championship passada, né? Ele foi eleito o melhor jogador da Championship passada. O que esperar de Tim Cook, né? Ele já mostrou que é capaz de fazer, até que você acha que continua, que vai fazer uma ótima temporada, Brenão, porque eu acredito que depende muito dele pro Norwich permanecer nessa divisão, né? O elenco gira muito em torno dele, vamos falar assim, já que a gente está falando de elenco. O time gira em torno dele, né? Ele é a peça principal junto com Emiliano Buendia. Acho que esse início de temporada espetacular do Tim Cook é o cartão de visitas do que ele pode ser, né, pra temporada, porque é um cara que durante a Championship do ano passado fez 29 gols e disputou fortemente ali com o Tammy Abraham, e são dois jogadores que estão fazendo bons inícios, né, fazendo muitos gols. Então, assim, são caras que chegaram para incomodar, jogadores como o próprio Agüero, o Harry Kane, o Sterling, os caras que brigam pela artilharia da temporada. Acho que o sucesso do Norwich para pontuar, para conseguir ganhar suas partidas, vai depender muito das participações dele. Ele também é um cara que entrega assistência, e como fez até pro gol do Cantwell. Ele fez uma excelente jogada ali pela direita, né, que é o lado forte ali do Norwich. Mas a gente sabe que vai enfrentar uma sequência, todo time, né, durante a temporada enfrenta uma sequência que oscila, né? Não consegue render o máximo. E se o Puk não for aquele cara que vai conseguir ajudar durante esse período, acho que o Norwich fica um pouquinho atrás e acaba podendo correr riscos durante a temporada. Mas eu acredito que ele vai manter, sim, consegue fazer na temporada mais de 15 gols, assim, na Premier League. Ainda mais agora com esse início excelente, né? Coloca a margem dele lá pra cima. Falar agora de Daniel Farke. Quem é Daniel Farke, meus amigos? Vou apresentar para vocês não só esse Norwich, mas como o treinador do Norwich, o cara que eu considero a alma desse time, não é o espírito do time. Daniel Farke é um treinador que é novo, né? 42 anos, ele já tinha treinado times da Alemanha, treinou apenas 2 times na carreira e nem, vamos considerar assim, nenhum era de primeira divisão, né? O primeiro é o Lippstadt 08 da Alemanha, e ele começou como diretor esportivo, segundo o Transfer Market, depois ele virou treinador e em seguida assumiu em 2015 e 2016 o Borussia Dortmund B, né, 2. Então tem um pouquinho do legado do Klopp, também do sanguezinho alemão. Ele foi um jogador de futebol que encerrou carreira em 2008 e 2009, aposentou no Lippstadt e virou diretor e depois treinador. Depois do Borussia Dortmund, ele já veio direto para o Norwich, e o maior feito dele foi sim o título da Championship, ano passado, né? Uma grande vitória do campeonato da segunda divisão que poucos esperavam. E Brenão, eu queria que você comentasse um pouquinho, eu não sei se você concorda comigo, mas Daniel Farke é o espírito desse time. Você concorda? Eu vou trazer uns dados depois, mas eu quero sua opinião sobre essa afirmação, essa frase. Bom, Capa, concordo. A gente sabe que não é fácil, ainda mais com a carreira que ele tem, né? Não tem títulos, e entrar numa equipe com o Norwich tentando se afirmar, né, no cenário nacional, e não digo mais nacional como internacional, porque a Premier League, a grandeza que tem, ela tem uma repercussão muito grande ao longo do mundo, ao redor do mundo, na verdade, né? Tanto é que essa vitória coloca um ponto de exclamação no trabalho dele. As pessoas agora passam a olhar com outros olhos para um técnico que já vem desempenhando um trabalho, colocando a cara dele no time desde a temporada de 2017-2018. Eu acho assim que o Norwich tem muita identidade de jogo, tem muito do estilo de jogo, tem muito da intensidade que ele tenta passar para a equipe, e acho que o coletivo ele acaba saltando os nossos olhares quando você faz um bom trabalho, uma excelente forma de lidar com os jogadores no dia, de extrair o máximo deles, e aí as individualidades acabam aparecendo. Vale destacar que o Buendia já não joga o que tem jogado, não é de hoje. Temporada passada se destacou muito, teve a marca de 12 assistências, né? O Timo Puk foi o artilheiro da Championship com 29 gols, à frente até do Tammy Abraham. Os 2 atacantes que estão agora brigando pela artilharia da Premier League são 2 que já brigaram pela Championship. Então isso mostra o valor também da Championship, que é uma liga também que tem crescido bastante de acordo com as outras ligas europeias. Então eu acho que o Daniel Farke ele consegue dar esse
ritmo, intensidade de marcação, intensidade na troca de passes. Acho que a gente vê muito esse estilo do Norwich, até aquela troca de passes curtas, né, com uma transição muito rápida, sendo o fator mais interessante desse time. Tanto é que contra o Manchester City isso se deu, foi presente, isso fez a diferença na partida. Então eu acho que sim, o Daniel Farke é o espírito do time e consegue implementar muito bem essa forma de jogo, coletivamente falando. Eu falei que eu ia trazer alguns dados. O Norwich, para quem não sabe, das 2 vezes que subiu para a Premier League, caiu as 2 no ano seguinte, né? Porque em 2004 e 2016 o Norwich caiu nessa temporada seguinte, 2 das 3 vezes que subiu. Então, assim, a missão dele é um pouco complicada. Não é uma missão fácil. E agora, Breno, eu vou falar um dado pra você, meu amigo. A gente falou o seguinte, é até um tema pra gente debater em um programa próximo, a gente pode até pensar sobre esse assunto. O nível da Championship, pra mim, está crescendo muito. Você concorda? Claro. Crescendo bastante. Eu acho que o nível da Championship do futebol, não só a força física, mas a qualidade técnica tá subindo bastante. Visto que o time que subiu ano passado, o Wolverhampton, ficou e conseguiu permanecer com quase os mesmos jogadores. O Norwich, por enquanto, fazendo uma boa campanha também com os mesmos jogadores praticamente. Mas antes disso, Brenão, o Daniel Farke, ele foi um pouquinho diferente, assim, aconteceu uma coisa diferente. Desde a chegada do alemão, ele já realizou impressionantes 48 contratações. 48 contratações desde que ele chegou. Além de 36 vendas ou términos de contrato. Ou seja, ele deu uma limpa no elenco, né? E foi nesse vai e vem que chegaram alguns nomes, igual a gente falou, o Krul, o Zimmermann, os meias Stipperman e o Vranic, e o Ponel Hernandes, que não tá não tá jogando tanto, né? Assim, e o Timo Pukki. É um pouco assustador. Peneirou, você acha, né? 48 contratações e 36 vendas. Ritmo de peneira. Assim, contratações, jogando uma Championship, tendo que adaptar seu estilo de jogo, e também ver se os jogadores são ideais para aquele esquema. E não é fácil, ainda mais pro nível que a Championship tem tido nos últimos anos, né? Os técnicos que estão indo para lá, os jogadores que têm jogado lá, estão subindo, elevando o nível. Parou de ser aquele famoso kick and rush. Então, acho que é um trabalho que a gente olhar para esse tanto de contratações, para a forma que vem levando, acho que ainda mais impressionante, porque não é fácil você lidar com tantas contratações, ainda mais culturas diferentes, nacionalidades diferentes. Brenão, você foi muito bem nessa, porque eu ia falar exatamente isso. Eu acho que só o aumento feito da segunda divisão dele, porque foi um vai e vem, né? Ele teve que fazer várias mudanças e ainda assim conseguiu subir, manteve os jogadores que ele conseguiu subir e faz uma boa campanha, né? Eu acho que só aumenta esse feito, né? E a gente vê a média de idade do time do Norwich, são jogadores jovens, e jogadores assim, o Buendia tem 22 anos, né? Agora, o Pukki, ele tá com 29 anos, mas ele estourou muito tarde pro futebol também, né? Cantwell tem 21 anos. Então o Max Aarons, né, que é o menino que todo mundo fala, lateral direito, o Aarons, que jogou o Saint-Brieuc, mas geralmente quem tava jogando é o Max. Então assim, são bons talentos, né? Você tem uma mescla aí. O Krul tem 31 anos, apesar de que a gente possa achar que ele tenha mais idade pelo tempo que ele passou no Newcastle e tudo mais, tem 31 anos e é um dos mais velhos do elenco. Então, exatamente. O Ben Godfrey tem 21, o zagueiro também. É perfeito, Brenão, na colocação. Uma mescla, né? E essa mescla dando muito certo, acredito que o principal objetivo do Norwich é parar com esse retrospecto, acabar com esse retrospecto recente de que é um clube ioiô, né? E acredito que esse início de temporada já o credencia em relação aos times que estão brigando pela parte de baixo da tabela, a conseguir, através do seu técnico, através do jogador da temporada até então, o jogador do mês até então, o Timo Pukki, né? E também pelos bons valores do meio campo, como o Buendia e essa galera toda que está conseguindo, através da coletividade do estilo de jogo do Daniel Farke, surpreender o Manchester City. Fez o mais difícil,
que é tirar pontos do Manchester City e ganhar dentro de casa. Tem que aproveitar esse embalo, essa confiança para manter ao longo da temporada. E eu gostei muito, Capa, da atmosfera do Carroll Road, né? O estádio acanhado, um estádio caldeirãozinho, a torcida apoiando bastante, fazendo muita festa, não é para outra coisa também, né? Ganhar do Manchester City da forma que ganhou. Então a torcida comprando esse barulho e o time sendo forte dentro de casa, consegue sim ficar no meio da tabela e não cair para a segunda divisão. E outra coisa que a gente falou, pra encerrar o assunto do Daniel Fark, o alemão, hoje ele tem só 30 atletas no elenco, né, pra trazer de volta o que eu tinha falado, e 7 desses atletas são alemães, né, eles são nascidos na Alemanha, e 12 já atuaram no país, então ele tem uma política de contratação bem clara, assim, né, uma preferência por jogadores que já passaram pelo futebol alemão, que é do estilo dele, né. E você falando sobre jogadores alemães que trabalham com o Daniel Fark, isso aproxima também, dá essa facilidade pro Daniel Fark, né, para poder conseguir implementar esse estilo de jogo dele. Também tem a particularidade que o jogador que joga na Alemanha consegue se dar muito bem na Inglaterra também. Tem essa facilidade, essa troca, você consegue muito bem se adaptar. Então acho que é um fator que pode também ser parte do sucesso da equipe do Norwich. Com certeza, igual o Nuno Espírito Santo tem os seus portugueses de confiança, né? Então cada um vai pegando uma cultura ali que vai encaixando de acordo com o seu estilo de jogo. E para acabar o assunto do Daniel Fark, para vocês que não sabem, ele tem total confiança da diretoria, né? A torcida ama o Daniel Fark. Ele tem até um pouco dessa intensidade do Klopp e tal, até porque passou pelo Borussia, que tem grandes influências de Jürgen Klopp. Porém, meus amigos, ele é apenas o primeiro técnico estrangeiro em 114 anos da história do Norwich. O primeiro técnico estrangeiro. Ele que fez a reconstrução do elenco, né? Mudou a filosofia de jogo, mas é o primeiro estrangeiro, então aposta de sucesso até aqui, né? Só pra gente acabar esse assunto Norwich, do Daniel Fark, no caso. E rompe com a política do clube de ser caseiro. E aí é sempre bom, acho que a gente sempre tem que bater nessa tecla de que técnicos estrangeiros, isso vale também para nossa realidade aqui no Brasil. Técnicos estrangeiros são bem-vindos. E esse trabalho que o Daniel Fark está fazendo, tipo, é um trabalho que muda a concepção até dos torcedores mais antigos, né, do Norwich, né, que estão acostumados a ver um time com técnico inglês, um elenco formado pelas nacionalidades inglesas, mas assim, é um finlandês que se destaca, é um alemão que está se destacando, o futebol é global, é para todos e a Premier League dá show nisso. Vamos falar um pouquinho agora, Breno, do elenco do Norwich, e só para terminar mais um pouquinho de curiosidade do Norwich, antes mesmo da gente entrar nesse assunto, o Brenão falou do Carroll Road, né, que está sempre lotado, a atmosfera um estádio para cerca de 27 mil torcedores, mas uma atmosfera única, muito forte, muito presente. A região de Norfolk, que é onde a região leste da Inglaterra, né, assim, leste, mas fica um pouco mais pro alto também, assim, é frio, vamos falar assim, é frio porque fica lá para cima, é bem frio, né, o norte. Ele é uma região que tem, Norfolk tem mais ou menos 213 mil habitantes, região metropolitana, assim, em geral, eu falo, e na última temporada, a média de público foi de 26 mil pessoas por partida, né, então, assim, mostrando como é que foi importante na última temporada. Nessa temporada, então, meus amigos, nem se fala. O Norwich é chamado pelos seus torcedores de Canaries ou Yellows, né? Que são seus apelidos. E o seu maior rival, para quem não sabe, é o Ipswich Town. Brenão, vamos falar agora de estilo de jogo, meu amigo. Vamos falar um pouquinho do jogo e comentar um pouquinho do desempenho, né, até aqui. O Norwich é um time que marca muito bem. Eu queria até a opinião do Breno depois sobre isso. É um time que marca muito bem, tem uma reação muito forte, mas é aquele time que tenta sair jogando mesmo com pressão. A prova disso, né, do que eu tô falando, é que no jogo contra o City tem vários momentos. Até o Paulo Andrade retweetou isso, botou no Twitter dele, depois vocês confiram na última segunda-feira, mais ou menos, à noite, que é um vídeo bem interessante. É um vídeo bem interessante do time do City pressionando, o Norwich saiu tocando e muitas vezes com sucesso, e tem até um lance que saiu o gol, que o nosso querido Tim Puk cruza e deixa o Cantwell, se não me engano, na cara do gol. Cantwell. Então, o Cantwell na cara do gol.
E assim, é um gol que sai dessa pressão do City e o time sai jogando, sai tocando bola, sai no espaço, né, bem apertado, mas isso é treino. O Daniel Farke sabia muito bem como fazer isso. Então é um time que, além de... Eu vi o jogo, eu acho que o Verão também viu. Além de jogar fechado, assim, e o time do City pressionando, muitas vezes quando ele pegava a bola, ele não devolvia pro City, eu já ligava o contra-ataque. Ele ficava com ela. Teve até um momento que, se eu não me engano, eu acho que foi 10 minutos, teve 10 minutos que a posse de bola foi de 60% ou 70% do Norwich durante os últimos 10 minutos. Então, assim, foi uma coisa um pouco assustadora, assim. E foi esse o estilo que ele utilizou, né? A estratégia, melhor dizendo. O estilo que ele utilizou é ótimo, né? É a estratégia que ele utilizou para bater o nosso querido Pep Guardiola. Então, é um time que joga muito fechado, que sabe sofrer, vamos dizer assim, né? Tem a marcação muito forte, tem um escape muito rápido, mas tem bons jogadores que se aproximam na condição com a bola e tem a facilidade e a qualidade de passe muito rápido, muito perto, para logo armar um contra-ataque, né? E o time PUC, um jogador que mostra até aqui muito inteligente. Eu vejo o Norwich com o time jogando em função dele, ou melhor, para ele, né? Em função dele, para ele. E além disso, lá atrás, um time muito calmo, muito tranquilo e sabe exatamente o que fazer, né, Brenão? Essa foi a minha impressão do jogo. A sua também foi mais ou menos isso? Exato, Capa. E surpreendeu muito o Guardiola, que não esperava que o time fosse sair tão bem nas situações de pressão. Porque quando um time está pressionado e a forma que o Norwich consegue sair, a saída de bola até sustentada, com toques curtos, isso, assim, um time com pouco investimento em relação ao Manchester City com menos qualidade, isso acaba evidenciando o bom trabalho feito pelo treinador. Então, uma marcação muito intensa, tentar sufocar, não deixar o time adversário criar, para que quando tem a posse de bola, consiga, através da ligação direta e toques rápidos, um contra-ataque, uma ofensividade rápida, uma transição que permita, como permitiu contra o Manchester City e teve sucesso, permita criar jogadas. É um time que, com esses toques curtos, com as bolas longas, com o PUC fazendo a referência, mas uma referência que consegue entregar assistência, uma referência que consegue chamar a marcação, que troca de posição e atrai pro setor que onde atua o PUC mais na faixa central, que consegue fazer com que o meia se projete. Então, os ataques do Norwich também são mais direcionados pelo lado direito, que é o lado que o Buendia joga, né? E o Buendia é um jogador que se destaca por passes, por assistências, pela criação de jogadas também. Então essas projeções pela direita marcaram também nessa partida contra o Manchester City. É uma equipe na bola aérea defensiva, precisa ter alguns ajustes. Quando o time sai e toma o contra-ataque também não defende tão bem, porque tem que defender correndo para trás e defender correndo para trás, tendo essa exposição é ruim. A gente já viu algumas situações contra o Liverpool, e no primeiro jogo contra o Liverpool foi um time que saiu pro jogo, não foi um time que ficou totalmente esperando. Então essa é a característica do Norwich. Ao contrário de alguns times da Premier League que vão jogar fora de casa, vão lá para se defender, para tentar achar uma chance, para fazer essa chance, o Norwich é um time que, quando tiver essa possibilidade de uma boa saída de bola sustentada, com muita gente ali atrás, mas saindo em projeção, isso sim dificulta o adversário, e eles não lutam só por uma bola, não. Aparecendo oportunidades, eles sempre vão tá criando. Então é um time que eu gosto da agressividade, tanto defensiva quanto ofensiva, né? Essa consistência contra o Manchester City chama muita atenção, e esperamos que nessa temporada mantenha esse nível de atuação. É isso, é um time com muita intensidade na marcação. Ele pressionava muito os volantes e os meias do Manchester City. Acho que essa foi uma das grandes dificuldades, ou seja, o zagueiro tinha que criar, e sem o Laporte, que era o principal zagueiro do City, machucado, o City teve dificuldade e foi muito bem. Faz muita diferença também, né, cara? Muita diferença. O Otamendi entregou a paçoca em determinado momento, mas eu acho que até um pouco assustador, assim, o City, porque o City não esperava que o Norwich em determinado momento pressionasse lá em cima, né, e eles faziam isso em alguns momentos. Mas assim, falando em desempenho, desculpe, esse jogo foi o melhor jogo do Norwich até aqui. A gente também tem que ir com calma, não vamos afobar. O Norwich jogou 5 jogos e tem 2 vitórias, né? Perdeu para Liverpool, perdeu para Chelsea, perdeu para West Ham. Liverpool fora e o West Ham fora, mas o Chelsea em casa 3-2, e foi até um jogo bem interessante. E ganhou apenas o Newcastle, em casa também. Tem 3, dos próximos 4 jogos, 3 são fora de casa, né? Então são jogos difíceis. O Burnley fora, o Crystal Palace fora, e aí o Aston Villa em casa e o Bournemouth fora. São jogos difíceis, mas que ele precisa somar ponto, né? Que esses times que até aqui
não que não vem bem, não tem qualidade, mas são times que ele precisa somar ponto caso ele queira permanecer na Premier League. E então, assim, em desempenho, eu vejo o Norwich essa última partida como a melhor partida até aqui, Brenão. Mas é um time que pode surpreender sim. E eu acho que depois do primeiro jogo contra o Liverpool, o Daniel Farke entendeu que ele não pode ir de peito aberto. Ele tem que saber se defender, mas ele tem estratégias para poder usar a sua qualidade, né, o seu estilo, que é quando o time acha que ele tá morto, que só fica lá atrás, ele sobe a marcação, pressiona, dificulta a saída. Então, assim, é um time bem interessante, é um time que tem essa alternativa de pressionar em cima, de marcar fechado atrás, mas sempre com muita intensidade, muita... É até difícil usar essa palavra, mas é assim, um pouco de antecipação, né? Os jogadores são muito ligados nos meios campos. Concentração, são muito concentrados e ligados no meio-campistas adversários. Eles chegam muito perto, muito em cima, e isso dificulta muito o giro, o passe. Então eu acho que esse é um dos grandes feitos do Daniel Farke. Você concorda que a principal partida foi contra o City, ou tem alguma que também te encheu os olhos? A principal contra o City, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que fez partidas interessantes contra o próprio Liverpool, fez uma partida interessante também contra o Chelsea, e na vitória contra o Newcastle. Contra o West Ham, acho que foi uma partida que o Norwich não conseguiu ir tão bem assim no seu estilo de jogo. Mas a gente espera muito que o Norwich mantenha esse padrão de jogo, e vai muito da consciência dos jogadores, da concentração, porque um time concentrado, disposto a fazer o que foi treinado durante a semana, né? Isso faz toda a diferença no trabalho. Então, assim, a gente espera assim que mantenha esse padrão de jogo, esse nível de jogo, porque não é fácil você enfrentar o Chelsea, o Manchester City, o Liverpool, né? E ainda mais vindo de uma Championship sem contratações, e se destacar dessa forma como se destacou principalmente contra o City. Claro que veio a derrota com o Chelsea, veio a derrota pro Liverpool, mas foram partidas interessantes. A gente vê bons aspectos dessa equipe do Daniel Farke, que a gente espera que consiga ir bem na Premier League e não seja aquele time ioiô. E, Brenão, falando em time ioiô, esse é o nosso último tema de hoje. É o seguinte: quão longe pode ir o Norwich, ou o que podemos esperar de Norwich, do Norwich City, dos Canaries aqui na Premier League? É um time que, ao seu ver, né, igual a gente falou, a gente empolgou no último jogo, fez um ótimo resultado no último jogo, mas ainda assim é uma campanha mediana para baixo, né, menos de 50% de aproveitamento. Então, assim, para você, até onde esse Norwich pode chegar? Até onde Daniel Farke leva esse Norwich? Esse Norwich cai, ou você acha que não? Conta pra gente, Breno Mauro, você que é o nosso comentarista aqui, nosso fiel escudeiro. Bom, eu acho que o Norwich, em relação às equipes que estão já na parte de baixo da tabela, ele tá com um pé na frente, mas isso não quer dizer nada, porque a temporada é muito longa, a Premier League ela é muito equilibrada. Eu acho que o Norwich pode chegar até uma 13ª colocação, 12ª ali, eventualmente conseguindo um bom resultado contra o Burnley na próxima partida, ali por uma 10ª colocação, mas eu acho que tem equipes que acredito, como Sheffield United, Aston Villa, próprio Newcastle, Brighton, Southampton, Crystal Palace, são equipes que vão brigar diretamente com o Norwich para não cair. A gente também não pode destacar o Wolverhampton e o Watford, que estão decepcionando muito, mas eu não acredito que vão brigar para não cair. Eu acho que o Norwich agora, pegando essas 5 primeiras rodadas, a gente pode dizer que o Norwich é candidato a se manter na Premier League. Eu acredito que o Norwich consiga ficar na Premier League, consiga se manter para a próxima temporada. E aí, se mantendo, já pode pensar em objetivos maiores. Então, é isso que eu ia falar, Breno. Eu tenho um pouco de dúvida, sim, porque é o seguinte: o Norwich é um time dos que estão brigando para não cair hoje, ou melhor, dos que subiram, é o time que eu vejo mais arrumado, ajustado. Acho que o Aston Villa tem qualidade, mas ainda não está ajustado. Acho que o Sheffield é um time muito encaixado, mas ainda falta um pouquinho de qualidade, falta um ajuste aqui, um ajuste ali. Hoje eu vejo o Norwich o mais ajustado, né? Assim, taticamente falando, de qualidade não, mas taticamente falando, eu acho que é o que tá com mais encaixe. Acho que o Burnley também é um time que tá ali, mas eu acho que não vai cair. Acho que a briga vai ficar ali entre Newcastle, Watford, Brighton, Sheffield, Crystal Palace, Norwich. Então desses aí eu acredito que o Norwich ainda assim consiga
se safar e ficar na primeira divisão, e para ano que vem precisa investir. O Wolverhampton investiu pouco até nessa temporada, mas o Wolverhampton também tem que dividir elenco devido à Liga Europa, mas ainda assim tem que ficar de olho, não pode dar esse mole, deixar para pontuar no final é perigo, é problema, e isso não é bom. O Watford que tá me decepcionando muito. Eu não esperava isso do Watford, mas pelo menos na última rodada empatou, depois de estar perdendo de 2-0, já mudou de treinador, já mostrou uma direção meio descontrolada ali. Então o Watford, nesse início, por enquanto, é sério candidato a cair. O Newcastle é outro também, porque nunca podemos confiar em Mike Ashley, né, Breno? Então, assim, acho que o Norwich consegue se escapar no finalzinho, mas eu acho que não cai. Acho que tem qualidade pra não cair se continuar nessa pegada, nessa concentração, se ninguém machucar, né, se não tiver muitas lesões, e se o time Puk conseguir manter, né? Manter essa qualidade, continuar fazendo gols. Então, assim, é um pouco problemático. E, Brenão, trazer um furo aqui no podcast, tudo bem que vai só sexta-feira, mas estamos gravando, acabei de receber a notícia aqui no meu celular, que o Manchester City, né, o zagueiro do Manchester City, John Stones, está fora por 5 semanas com uma lesão muscular. Então, no momento que a gente está gravando o podcast, acabou de sair essa notícia, ou seja, sem o nosso querido Laporte e sem o John Stones pelas próximas 5 semanas. City vai ter que ir no mercado. Vai ter que ir no mercado, um pouco problemático isso, né, Breno? Um pouco assustador isso. Pep Guardiola terá que abrir o olho caso aconteça, caso queira conquistar alguma coisa, principalmente Champions League, né? Precisa ou então subir alguém da base ou precisa contratar alguém. Eu acho que ele vai de Fernandinho para as próximas rodadas, por enquanto, Breno. Isso me preocupa, porque sem o Laporte, sem Stones, a gente viu já sem o Laporte, o Otamendi sendo aquele zagueiro que a gente sabe que não é confiável. Isso acaba custando ao Manchester City pontos durante a temporada. E você perder pontos, ainda mais quando o Liverpool está 100%, a disputa pelos dois é uma disputa muito alta, né, beirando a mais de 90 pontos da tabela. Então, assim, todo pontinho é válido, né? Toda pontuação, todos os 3 pontos têm seu valor. Então, dá para ficar vacilando nesse quesito. O setor defensivo faz toda a diferença, sim, numa Premier League que nenhum time do Norwich, ao West Ham do Norwich, ao Liverpool, ao Tottenham, nenhum time vai querer dar brecha, né? E são times que vão jogar mais contra Liverpool e City, até porque são os principais times a serem batidos, né? O City já perdeu ponto pro Tottenham em casa e agora perdeu pro Norwich fora. Isso daí faz toda a diferença. Tem que acertar o setor defensivo e me preocupa o Fernandinho para essa função. Muito preocupante. Muito preocupante. Que drama vive o Manchester City. Tem que ficar ligado. Mas o assunto é Norwich e por hoje é só, meu amigo. Espero que quem não conheça o Norwich tenha conhecido um pouquinho mais das curiosidades, da cultura. Lembrando que, para quem não sabe, o Norwich é uma cidade muito, muito pacata, que os torcedores são muito, muito fiéis ao Norwich. E além disso, tem muitos pubs com muitas cervejas artesanais, os pubs ingleses. Então é isso, Benão. Um forte abraço para você, sempre um prazer, meu amigo. Valeu, Capa, valeu, amigos ligados no podcast PL Brasil. Pois é, a sexta rodada vem pegando fogo nesse sábado. Nessa sexta, na verdade, já tendo Southampton e Bournemouth. Destaco também Chelsea e Liverpool. Também destacar também a partida do Norwich contra o Burnley no Turf Moor. Parada dura para o Norwich. Vamos ver se mantém essa pegada e se consegue pontuar. É isso, meus amigos. Falamos de cerveja, falamos de pub. Então sextou para quem escuta a gente nessa sexta-feira e para quem escuta a gente no sábado, no domingo. Também feriador, vamos dizer assim, né? Final de semana começou, então é isso. Futebol inglês não para e o PL Brasil também não. Até a próxima sexta-feira, meus queridos. Um forte abraço e tchau, tchau.